A gente começa a edição de hoje com um caso surpreendente e chocante, viu? 2 homens foram presos ontem suspeitos de esfaquear uma jovem grávida na madrugada da última quarta-feira em Rio Preto. Assunto para Vitor Garcês e a gente já começa perguntando, Vitor, o que a polícia sabe sobre a motivação desse crime. Boa tarde. Oi, Mel, bom dia, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Então, aí a Polícia Civil, desdobrando as investigações em relação a esse caso que chamou bastante atenção por tamanha violência. Só para a gente relembrar, então, o crime aconteceu na madrugada de terça-feira. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima, uma jovem de 18 anos, ela desceu de um ônibus no bairro Residencial Aroeiras 2 e foi nesse momento que ela foi abordada por 2 jovens. No momento, a vítima chegou a achar que fosse um assalto. Ela ofereceu o celular para os agressores, mas eles começaram a esfaquear a vítima várias vezes e ela foi esfaqueada pelo menos 7 vezes. Logo em seguida, os agressores fugiram sem levar nada da vítima. E agora, graças às imagens de uma câmera de segurança, a Polícia Civil aqui de Rio Preto conseguiu identificar os autores aí desse crime. Eles já foram presos e passaram por audiência de custódia agora há pouco e permaneceram detidos. E o que chama a atenção é que um dos suspeitos presos é o namorado da vítima e a polícia descobriu que ele não aceitava o fato dela estar grávida, porque a vítima está grávida de 6 semanas. E houve uma discussão, uma briga entre o casal, o rapaz não aceitava a gravidez, ele chegou a obrigar a vítima para que ela fizesse um aborto, mas ela negou. Foi então que ele decidiu cometer esse crime para agredir a vítima e também matar o bebê. E sobre esse assunto, quem vai conversar agora ao vivo comigo é o delegado responsável pelas investigações, o doutor Antônio Nascimento, da seccional aqui de Rio Preto. Doutor, para a gente começar a entrevista, explica para a gente, esse crime foi premeditado, os agressores ali planejaram toda a agressão? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Com certeza, diante das investigações realizadas, 46, setor de investigações, concluiu que os fatos se deram após premeditação do namorado da vítima. Eles estavam tendo aí uma discussão no relacionamento em razão da gravidez dela e ele, não concordando, acabou por marcar aí um encontro logo após o término do serviço dela e ele combinou com um amigo, até propôs alguma ajuda para esse comparsa e juntos foram ao encontro e acabou ele, o namorado da vítima, desferido alguns golpes de canivete na região abdominal dela com o intuito de atingir o bebê. A vítima, ela foi ouvida já, falou sobre essa situação, o que a polícia já sabe em relação ao depoimento dessa mulher? Embora ela esteja internada ainda, ela foi inquirida numa primeira vez, ela alegou que poderia ter sido um roubo, mas depois, diante do esclarecimento dos fatos, da confissão dos acusados, novamente ela foi inquirida e aí ela mudou a versão contando a verdade, pois ela alegou que ela estava com medo. Certo, doutor. Em relação à arma do crime, que foi um canivete aí que ele utilizou para esfaquear a vítima, ela foi apreendida. Onde ela foi encontrada? Parece que roupas também foram deixadas em outro lugar para tentar despistar a polícia, Isto, a arma, o objeto foi apreendida na residência do autor e bem como as roupas que eles usaram, no momento ali, como sujaram de sangue, eles acabaram descartando numa ponte próxima ao local de residência deles. Eles falaram onde haviam deixado, os policiais se dirigiram até o local e realmente apreenderam tudo, a arma, o canivete e as roupas utilizadas.
Muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho da Polícia Civil. Melissa, então tá aí, né? As investigações já estão bastante avançadas por parte da Polícia Civil. Os agressores estão presos, passaram por audiência de custódia e permaneceram detidos. E o caso, inicialmente, foi registrado como lesão corporal. Mas, diante de toda essa investigação aí por parte da polícia, agora esses 2 suspeitos devem responder pelo crime de tentativa de feminicídio. A vítima, a jovem de 18 anos, continua internada no hospital de base aqui de Rio Preto. Ela passou por uma cirurgia e continua se recuperando no hospital. Melissa. Tá certo, Vitor. Muito obrigada pelas suas informações. Realmente um caso chocante, não é? Que chama muito a atenção, revoltante aí. E a informação que a gente tem é de que esse suspeito de ter cometido o crime, o namorado, Rodolfo, ele teria tentado, inclusive, visitar a namorada lá no hospital. Ela lá internada e ele teria tentado visitar a namorada. Ou seja, ele não aceitava o fato de ela estar grávida, mas queria continuar tendo um relacionamento amoroso com ela. Como assim, meu Deus? Em que mundo a gente vive? Não dá para compreender um ser humano como esse. Ô Mel, a gente tem que se segurar aqui para não falar o que a gente realmente pensa, né? Porque esse cara é um monstro, vamos dizer assim, para ser um pouco mais leve com ele. Porque é um covarde, né? O cara fazer esse tipo de situação, ainda convidar um amigo para ir lá. Só de imaginar o fato de alguém pensar em fazer o que ele fez para matar o bebê, porque a intenção dele era essa, né? Era esfaquear ali a barriga dela para tentar atingir ali o bebê. É algo assim que eu não consigo imaginar, chega a me dar assim calafrios de tão aterrorizante que eu fiquei com essa imagem, vendo essa imagem aí desse caso tão revoltante assim.